treino, para uma nova situação de treino. Hoje pela manhã, boa notícia para o torcedor brasileiro, para Rubens Barrichello, no momento em que a pista secou. O Barrichello foi o mais rápido no treino de hoje cedo, aqui na França, madrugada no Brasil. O Rubinho marcou 1:17.232, foi o melhor tempo registrado até agora neste final de semana aqui na França. Barrichello o primeiro colocado com a Stewart. Mas é claro, a situação é toda outra. Reginaldo Leme, chuva e aquele tumulto na cabeça de mecânicos, equipes e pilotos. Bom dia, amigo da Globo. Realmente ficam agora todos eles na expectativa, porque melhora ou não melhora a pista? De qualquer forma, vão treinar, vão ter que treinar com pista molhada. Tive conversando agora com o Rubinho 10 minutos antes dele entrar no box e ir para o carro dele. Para o Rubinho é uma grande notícia. Embora ele já tenha sido hoje pela manhã com a pista seca. Choveu também, mas enquanto a pista estava seca, ele fez 1:17.232, foi o melhor do treino, à frente do Coulthard, do Hakkinen, do Ralf Schumacher, do Irvine e do Michael Schumacher, que ficou só em sexto. Agora a chuva não deixa de ser uma boa notícia, todo mundo sabe que ele gosta quando o grau de dificuldade de um circuito é maior. Então o Rubinho é candidato a estar entre os 3 primeiros se a chuva continuar. Mas de qualquer forma é uma loteria, todo mundo sabe também, o treino é uma loteria. Que o Rubinho anda melhor em chuva, que o Schumacher anda melhor em chuva, que o Diniz anda muito bem em chuva, isso a gente sabe. Agora é uma loteria, porque vai que pega um momento errado, a pista, mesmo em tempo seco, muita gente saiu da pista ontem, saiu hoje pela manhã, quer dizer, você tem chicanes, freadas fortes, você dá uma escorregada ali, sai da pista, acabou o treino. Então é uma loteria, mas o Rubinho tende a fazer um grande treino e nós vamos observar o Hakkinen e o Schumacher. É claro que para o Schumacher também as coisas são um pouco melhores. E você vai vendo as imagens no box da McLaren, a moçada já puxando um pouco d'água ali para fora da garagem. O torcedor se protege. Os guarda-chuvas são estrelas neste treino. E é claro que todo mundo vai esperar. Não é como disse o Reginaldo Leme agora. Não dá para você não ir à pista. Mas todo mundo espera um pouco mais. Fica na expectativa. Será que para? Será que não? Agora, a situação é complicada. A moçada vai ter que começar a arriscar. Já sai o carro da Sauber do Jean Alesi. O francês Jean Alesi, que está completando neste final de semana 10 anos de Fórmula 1. Ele que estreou pilotando uma Tyrrell em 1989 no Grande Prêmio da França, mas não aqui em Magny-Cours, no circuito de Paul Ricard. Alesi completa hoje, neste final de semana, 10 anos de Fórmula 1 e é o primeiro a sair com todo esse spray. Você vê como está bastante molhada. O Mika Hakkinen vai acompanhar o treino do Alesi, essa primeira volta que o Alesi está dando fora dos boxes com muita chuva. Essa imagem com a câmera colocada no carro do Alesi mostra para você toda a chuva. Tá aí o Schumacher também. Vai todo mundo sentir como se comporta o Jean Alesi, que vai ser uma espécie de cobaia. Ele que é o piloto mais experiente dos atuais pilotos da Fórmula 1. E nos boxes aqui em Magny-Cours, também trazendo todas as informações das equipes, com essa chuva caindo aí em cima do Schumacher, está o repórter Pedro Batsan. E como o Reginaldo disse, o Rubinho, que gosta de chuva, ficou feliz com essa situação do tempo aqui em Magny-Cours, já está na pista com a Stewart. O próprio Ricardo Zonta, o piloto brasileiro da BAR, o companheiro do Villeneuve, até torcia quando soube que a previsão do tempo indicava a possibilidade de chuva para o horário do treino. Não ficou muito descontente não, imaginando que o carro não está bem. Melhorou um pouco hoje pela manhã, mas que a chuva dava uma nivelada, todo mundo ficava um pouco mais igual. Aí veio o Alesi. E você percebe aí nessa imagem como a chuva realmente é forte. Começou o dia com uma garoa e agora a chuva já dá trabalho para todo mundo. O Alesi passa aí pela reta e fica todo mundo na expectativa do que vai fazer o Alesi. O Barrichello fez hoje 1:17.2. Esse tempo é um tempo de pista seca. E agora nós vamos ter a primeira ideia de como poderemos ter os tempos, como vão andar os carros com a molhada pista de Magny-Cours. Veja o cuidado todo do Alesi, ele que conhece muito bem Magny-Cours. Ele sofreu um acidente até perigoso ontem, porque teve uma capotagem. Não sofreu nada, é claro, saiu sozinho do carro, mas ficou o carro bastante destruído. Foi exatamente nesse ponto aí, ó.
Veja como, olha aí, veja como é lisa a pista, a dificuldade de se fazer uma volta inteira aí com chuva. E quando o Alesi saiu, você se lembra também do Schumacher olhando ali no monitor, porque a atenção do piloto para sentir mesmo pela televisão como é que está a pista. É uma curiosidade, mas nenhum treino até agora, nesta temporada, nenhum treino foi realizado com chuva, principalmente um treino oficial, um qualifying para definir a posição no grid. O Alesi vai caminhando para completar a primeira volta. Você viu como ficou cheio d'água. Cheia d'água a imagem que você via. O Alesi completou a chicane e vem agora fazendo essa curva direita que o traz para a reta dos boxes. Então ele completa 1:39.213. Esse é o tempo registrado pelo Jean Alesi. 1:39.213. Deu a primeira volta dele. O Barrichello também está na pista, como disse o Pedro Bassan. O Barrichello vai fazer a sua volta também. Saiu depois do Alesi. O Alesi nessa segunda intermediária com 1:8.919. Vamos ver qual passa o Rubinho. Já na primeira comparação com o tempo do Alesi. Passa com o tempo bem mais alto, 1:4. Também vai sentindo a pista o Rubens Barrichello, porque mesmo os pilotos que se dão bem nas pistas molhadas, eles sabem do perigo muito maior que correm quando vão participar de um treino com essa condição. Até dá um pouco mais de expectativa, emoção. Será que alguém derrapa, alguém escapa? Mas para o piloto é um trabalho muito maior, é um esforço muito maior, uma concentração absurdamente enorme. Olha como passa o Barrichello com 1:8 acima do tempo do Alesi. Tem toda a condição de melhorar essa marca, o Rubens Barrichello. O mais importante, né, Kleber, é que é 1 hora só de treino, 12 voltas, no limite de 12 voltas no máximo. E uma errada, uma derrapada, uma escorregada, você sai da pista, o carro para na brita. Pronto. Você tem que voltar de onde você está até o box correndo, para pegar o carro reserva. Olha aí, olha o cuidado do Alesi. Quer dizer, tudo isso é tempo perdido. Eles só podem arriscar realmente depois que já tiverem garantido aí um tempo que for considerado pelo menos o normal. Aí sim, eles podem arriscar um pouco mais, porque se sair pelo menos uma posição razoável no grid, eles já terão garantido. A chuva continua forte, não dá sinal de que vai diminuir muito não. É claro que tempo é sempre tempo, né? Você não pode garantir nada, mas continua chovendo bem forte aqui em Manicur. Na pista, além do Alesi e do Barrichello, o Olivier Panis e agora sai o Trulli, os dois pilotos da Prost também na pista. O Alesi nessa segunda tentativa já vai passando acima do próprio tempo. Deu a escapada ali o carro do Alesi, ele trouxe, veio o Alesi que não participou do treino de ontem à tarde por causa do acidente que ele sofreu, capotou na sexta-feira pela manhã. Olha como o carro escorrega. O piloto tem que ter muito braço para segurar, todo cuidado é pouco numa pista molhada como essa. O Alesi tem o primeiro tempo registrado, 1:38.881, e o Rubens Barrichello nesse momento já faz 1:38.441. Aí já aparecendo à esquerda o nome do Barrichello, porque ele registrou um tempo melhor do que o do Alesi. Neste momento do treino, Rubens Barrichello está na primeira posição, 1:38.441, com 4 voltas completadas, o mesmo número de voltas que completou o Jean Alesi. O Alesi que saiu antes do Rubinho dos boxes. Barrichello está em primeiro, Alesi está em segundo, Panis está em terceiro. Passa agora o Alesi quase um segundo acima do Barrichello. Está aí o Rubinho, que depois daquela primeira volta fora dos boxes, a volta marcando o tempo, onde ele fez com mais de 1:40, agora sim ele vem para 1:38.4 e aí tem um tempo para competir. O Rubinho vai realmente competir se a pista mantiver essa condição. O Barrichello vem para competir por um ótimo lugar no grid de largada. É impressionante a facilidade dele em dominar o carro quando o grau de dificuldade da pista é maior. Você viu a diferença dele em relação ao Alesi? O Alesi que já tinha dado mais voltas aí na pista, e você vê o Rubinho que na segunda tentativa ele já supera o tempo do Alesi e bem, né? E bem, com 4 décimos.
O Alesi está na segunda posição com esse tempo e você viu que ele tem 4:40 acima. O Barrichello que tem nessa história de chuva o seu grande momento em treinos da Fórmula 1 foi no Grande Prêmio da Bélgica, quando ele conquistou a pole position exatamente embaixo d'água. E não foi aquela volta na pista seca, aquela volta que ele tem o privilégio de se dar bem. Até teve uma pista numa condição melhor naquela oportunidade, mas ele estava na pista e no momento que o Barrichello estava na pista, isso em 95, estavam também Michael Schumacher e outras feras. E o Barrichello tem a única pole position da carreira dele registrada numa pista em condições muito semelhantes com essa. Ele está com 1:38.441, 440 milésimos abaixo do tempo do Jean Alesi, que é o segundo colocado. O terceiro é o Olivier Panis com 1:40.400. O Panis muito mais ainda acima do tempo do Rubinho, 1:9. E o Trulli passa agora com 1:42.417, quase 4 segundos acima do tempo do Rubens Barrichello. São os 4 pilotos que se arriscam nestes momentos iniciais deste treino molhado aqui em Magny-Cours, na França. Kleber, o Rubinho costuma dizer o seguinte: ele gosta muito de pilotar na chuva. Diz que isso é uma técnica específica, que alguns pilotos dominam, outros não. Ele é um dos que gosta de guiar na chuva, um dos que gostam de guiar na chuva. E diz que hoje na Fórmula 1 mais ou menos 10 pilotos devem ter essa técnica e dominar essa técnica de pilotar na chuva. Outros simplesmente se perdem quando o asfalto está molhado. Por isso a vantagem que alguns pilotos levam nessas circunstâncias. O Trulli vai completando mais uma volta, parece que vai melhorar um pouco o tempo dele, pelo menos na primeira parcial, mas ainda passou quase 2 segundos acima do Barrichello. O Barrichello é um desses 10 que costumam se dar bem na chuva, mas tem também o Michael Schumacher. Daqui a pouco vem Schumacher, vem a Ferrari. Como é que será que o Schumacher vai se comportar nessa pista molhada? É um piloto que também, com todo o seu talento, faz bonito no seco e faz bonito também na pista molhada. Já já vem o Schumacher. Será que ele ameaça o Rubens Barrichello? Vai ser a briga entre Barrichello e Schumacher por essa pole position? E o Mika Häkkinen, líder do campeonato, com a poderosa McLaren, a quase perfeita McLaren, vem para brigar na chuva em igualdade de condições com o Schumacher, com o Barrichello? São as perguntas que ficam no ar neste treino. Temos ainda 45 minutos de treino para rolar aqui em Magny-Cours. Pista molhada. Trulli passa aí 3:6 acima do tempo do Barrichello. Ele melhora um pouquinho a sua marca. Continuamos com apenas 4 pilotos tendo o tempo registrado. Barrichello 1:38.441. Barrichello está com a pole position neste momento. A segunda posição é de Jean Alesi, a terceira é de Olivier Panis, a quarta de Arno Trulli. E só os 4 saíram. Temos ainda 18 pilotos quietinhos nos boxes, esperando o momento para sair. E ó, a chuva continua no mesmo ritmo. É uma chuva forte, é uma chuva que não tá com pinta de parar. Além do que, vamos imaginar que ela pare, que o céu resolva colaborar, tem todo o tempo ainda para que a pista seque. A pista que essa hora, nesse momento, já é uma pista completamente molhada. Você vê o spray que levanta quando passam os carros. Esse aí, o carro do Jarno Trulli. Hoje, 4 da tarde, tem mais emoção do esporte para você ligado na Globo. Hoje tem Brasil e Letônia, ao vivo. Brasil e Letônia, a seleção brasileira fazendo o seu amistoso final antes de entrar na Copa América. Uma competição importante, o Brasil tentando o bicampeonato da Copa América, é o atual campeão. E tem o Vanderlei Luxemburgo estreando para valer aí numa competição oficial na importante Copa América a partir da semana que vem. As emoções da Copa América, o Brasil buscando mais um título internacional. E hoje, 4 da tarde, Brasil e Letônia ao vivo. O momento continua com poucos carros na pista. Os carros da Prost também vêm para o box. São 43 minutos e 50 para o final do treino. Temos agora 18 graus de temperatura. A pista continua com os seus 17 graus. A pista molhada. A umidade relativa do ar aponta 94%. E olha essa imagem, como a chuva cai forte
como o piloto tem que se virar. Não deve ser brincadeira você andar aí a 100, 150 por hora. Não deve ser não, né? Não é. O risco é muito grande, a possibilidade do erro aumenta. E você vai vendo algumas imagens aí recuperadas pela televisão francesa. Aí o Rubens Barrichello. Agora o Alesi, todo mundo pilotando ali, do cuidado extremo. As imagens, sem dúvida, são bonitas. Interessante que você tem impressão, pela chuva que está ali no solo, você tem impressão que as rodas saem do ar, né? Mas, na verdade, esses pneus são fabricados para que o contato com o solo seja mantido mesmo na água, evitando a aquaplanagem. Tem todo um desenho, aliás, daquele risco do meio do pneu que você vê para o lado de fora tem um desenho, do risco para dentro tem um outro desenho. Tudo rigorosamente, criteriosamente estudado para que a água seja assim expulsada da superfície. Teoricamente, a água que fica entre o pneu e o solo que causa a aquaplanagem, que poderia tirar totalmente o carro da pista, né? Desfazer completamente o atrito com o solo. Por isso é feito esse desenho para que essa água seja expulsada, tanto a parte de fora como a parte de dentro. São agora 3 tipos de pneu na Fórmula 1, não é o pneu para a pista seca, que é aquele pneu com as ranhuras, um pneu que até hoje causa polêmica entre as equipes, os pilotos e a Federação Internacional de Automobilismo. Tem o pneu de chuva, esse pneu delicadamente e estrategicamente desenhado para que o piloto fique na pista, e tem aquele pneu de tempestade, né, que é um pneu que não foi usado ainda, não é o caso. Nós temos uma chuva forte que o pneu de chuva resolve plenamente, e essas imagens vão mostrando realmente os carros ficam no chão. Às vezes você tem mesmo a impressão de que o carro vai levantar. O que tem é essa aí, ó, essas escorregadas que são inevitáveis, e vai da habilidade do piloto segurar e evitar escapar, sair da pista, porque se sair da pista vai para uma caixa de brita, aí não volta mais, aí o prejuízo é enorme. O Michael Schumacher já está no seu carro, o Schumacher já vai se preparando também para entrar na pista, não dá para evitar. Quem já foi tem capacete molhado. O Damon Hill é outro que está, o Damon Hill vai se preparando também para entrar. A equipe Jordan com o Hill e com o alemão Frentzen vive uma expectativa positiva por aqui. Nós temos até agora esses 4 pilotos com tempos registrados: Barrichello, Alesi, Panis e Trulli. O Schumacher conversa com a sua equipe, com o seu engenheiro. O acerto foi feito no carro e ele, pelo jeito, está pronto para ir. E veja como a chuva continua forte, a água vai acumulando ali na pista, os pilotos ficam naquela dúvida. Mas não dá para ter mais muita indecisão. São 40 minutos para o final do treino. E 4 pilotos apenas com tempos registrados. A gente viu agora há pouco a imagem do Damon Hill. O Damon Hill que anunciou o encerramento da sua carreira. Diz que no fim do ano para. Isso já provoca uma série de boatos. Um período bem antecipado do que o normal, no que se refere a mercado de pilotos. É a Fórmula 1 agitada com as suas notícias. E agora a gente vai exatamente dar uma passada por esses últimos dias da Fórmula 1, saber quais as notícias mais importantes que agitaram o circo. Ralf Schumacher bate seu primeiro recorde na Fórmula 1. O Schumaquinho entrou a toda nos boxes de Montreal e acabou multado, $11.500. A maior multa já aplicada na história da Fórmula 1. Imagine se isso também marcasse pontos na carteira. A conta bancária está cheia, mas o coração bateu pino. E Bernie Eccleston, o manda-chuva da Fórmula 1, teve que ser operado de surpresa na semana passada, pois uma ponte coronária. Ed Irvine joga pesado. O irlandês revelou o que todo mundo já imaginava. Por contrato, ele é obrigado a abrir caminho e proteger a posição de Schumacher durante as provas. A Ferrari não gostou. Comenta-se que seria a tática de Irvine para valorizar seu passe numa possível renovação ou transferência para uma nova equipe no próximo ano. Bye bye, Damon Hill. O campeão de 96 anuncia que está deixando as pistas.
Às vésperas de completar 39 anos, Hill está fazendo uma temporada pra lá de ruim na Jordan. E como ele mesmo disse, perdeu a motivação. Ed Jordan agradeceu ao inglês, mas acha que ele deve sair antes do fim da temporada. É esperar para ver. O Alexandre Batti trazendo aí as notícias da Fórmula 1. Você tem a imagem dos boxes. Os pilotos ainda ficam nas garagens. O Panis, um dos 4 que já saíram, ele tem o terceiro tempo. Essas notícias da Fórmula 1, trazendo como destaque essa informação do Damon Hill, que isso causou realmente muita polêmica. Além do Ed Jordan, o próprio Bernie Ecclestone teria declarado que é absolutamente contra um piloto anunciar assim no meio da temporada que vai se despedir no final, porque fica aquele clima, aquela situação. Mas o fato é que essa decisão do Damon Hill provocou uma agitação no mercado, porque vai sobrar uma vaga na Jordan, e aí as peças começam a se mexer para a gente saber quem entra no lugar do Hill, quem vai para a Jordan, quem não vai. O Ed Irvine andou falando da Ferrari. Já se comenta que o Ed Irvine pode voltar para a Jordan. Ele é irlandês como o Ed Jordan. Mas a informação, por exemplo, que rola entre os italianos, a imprensa italiana, é que o Irvine já estaria se acertando com a própria Ferrari para continuar na Ferrari. Você está vendo o francês Alain Prost. E a outra informação é que, caso o Ed Irvine resolva realmente deixar a Ferrari, um outro francês, o Jean Alesi, tem muita chance de voltar à equipe italiana. O Alesi, com os seus 35 anos, 10 anos de Fórmula 1, muitos grandes prêmios na carreira. O Alesi é um dos pilotos super experientes, está completando esse final de semana 158 GPs. O Alesi estaria muito bem cotado para voltar. Mas há quem aposte que o Ed Irvine está só fazendo fumaça, realmente, como disse o noticiário da Fórmula 1, para acertar a sua vida na Ferrari e continuar na Ferrari. Quer dizer, é uma época que normalmente, Reginaldo, não há essa agitação de pilotos. Mas esse anúncio do Damon Hill antecipou tudo. Realmente o Hill foi um apressadinho aí na história, e isso desencadeia aí uma reação, né? Porque a vaga do Hill hoje é uma vaga nada desprezível. Uma equipe Jordan, uma equipe em ascensão, uma equipe que já venceu corrida, inclusive, no ano passado na Bélgica. Então não há quem não queira, dos pilotos que estão em equipes pequenas e médias, não há quem não queira uma vaga dessa na Jordan. Só que a Jordan também, o Ed Jordan hoje considera a sua equipe uma equipe de ponta. Então ele vai ter que ter um piloto ali à altura de um Frentzen, de um Hill, de um Rubinho, como ele já teve, de um Irvine, como ele já teve. Quer dizer, vai ter que ter um piloto ou experiente ou um piloto novo com potencial comprovado e em ascensão. Então vai ocupar essa vaga alguém que virá de alguma outra equipe boa, e aí vai ficar essa vaga na equipe boa. Fala-se também que o Panis já está praticamente acertado, que sai fora da Prost. Quer dizer, as mexidas estão começando um pouquinho antes da hora habitual, que é lá para o mês de agosto, mas isso provoca o quê? Muito comentário, muito disque pelo paddock, muita coisa aí, envolvendo inclusive os dois brasileiros. O Diniz, fala-se há muito tempo que também é um candidato à Ferrari. O Zonta é um candidato certo a essa vaga da Jordan. Pode até ele não aceitar, porque o Zonta é um piloto que tem um contrato com a McLaren, que teoricamente ele tem que ser piloto da McLaren em 2001 ou quem sabe em 2000. Se até 2001 ele não tiver uma vaga para guiar efetivamente pela McLaren no campeonato, aí sim, com o seu contrato, ele estaria liberado para assinar com qualquer outra equipe. Quer dizer, há esse compromisso com a McLaren. E o Rubinho Barrichello, que é o nome em ascensão em 1999, isso sem dúvida nenhuma, pelo que ele tem feito aí no campeonato. Até não se traduz em número de pontos que ele tenha de corridas terminadas, mas aí por outros problemas. O que ele tem feito, o que ele tem demonstrado, realmente chama a atenção de todo mundo, e tanto McLaren como Ferrari. É claro que o nome do Rubinho é um dos nomes mais comentados nessas equipes grandes. Toda essa transação vai acontecer e as coisas começam a ser discutidas agora para serem definidas lá para agosto e anunciadas em setembro, como habitualmente. Ainda sobre o Damon Hill, ele deu uma entrevista aqui em Manicur falando sobre a saída dele da Fórmula 1.
ele não respondeu quando deixa a Fórmula 1, se no final da temporada ou se no meio da temporada. Agora, o que se comenta é que se ele parar antes, ele vai parar logo depois do Grande Prêmio da Inglaterra. Ele é inglês, a corrida na casa dele, se despediria em casa e então abandonaria a Fórmula 1. E caso ele abandone ainda durante a temporada, Ed Jordan já estaria consultando Mika Salo, mas apenas para substituir o Hill no restante da temporada. Para o ano que vem, certamente, um outro piloto melhor estaria sendo sondado pela equipe Jordan. Grande Prêmio da Inglaterra, que é a próxima etapa do Campeonato Mundial. Damon Hill, que foi o piloto que deu essa única vitória à equipe Jordan no ano passado. Esse ano a Jordan já soma 16 pontos no Campeonato Mundial, mas o Frentzen esse ano está muito melhor. 13 pontos tem o Harold Frentzen e apenas 3 pontos foram marcados pelo Damon Hill no campeonato. A chuva continua caindo em Manhuicur, o público abre o guarda-chuva e espera os pilotos. Nós temos 32 minutos para o final do treino, estamos chegando à metade já da sessão e apenas 4 carros foram para a pista. Rubens Barrichello, que vai ocupando a pole position com 1:38.441. Alesi é o segundo colocado. Em terceiro está Olivier Panis e em quarto o Jarno Trulli. Stewart, Sauber e os 2 carros da Prost foram para a pista. E o Schumacher continua ali, só se preparando. Quem andou mais foi o Alesi com 5 voltas, o Barrichello deu 4, o Panis deu 3 e o Trulli deu 4. É bom chamar a atenção para que o limite fica mantido. Mesmo com o treino realizado com chuva, o limite de 12 voltas todo piloto tem que obedecer. O que acontece com o pneu de chuva, pelo regulamento, é o seguinte: cada piloto pode usar 7 jogos durante todo o fim de semana. Isso já é mais do que superado, porque como só esse treino agora é com chuva, quer dizer, tem pneu de sobra dos outros, os pneus secos que foram usados até agora. Mesmo nos pneus de chuva, o fabricante, que agora é a Bridgestone, para todas as equipes, traz 3 tipos. 3 tipos. E os pilotos, ao contrário do que acontece com pneu seco, com treino realizado com pista seca, eles podem testar, experimentar esses 3 tipos durante esse treino agora. Você sabe que quando o treino é com pista seca, o piloto tem que, antes de entrar a primeira volta, decidir: eu quero usar tal tipo de pneu, e é com esse pneu que ele vai fazer o treino todo e também a corrida. No caso da chuva, não. No caso da chuva, eles podem usar esses 3 agora para experimentar, porque eles não têm referência, eles vão tomar uma decisão agora, e aí na corrida, sim, vão ser obrigados, aí fazem a opção e vão ser obrigados a usar um tipo só na corrida. Na corrida, se não tiver momento nenhum em que a chuva pare, ou seja, como está agora, por exemplo, se durante todo o tempo da corrida continuar chovendo, um pneu desse pode até suportar a corrida toda sem trocar. Só que, você sabe, os tanques de gasolina não permitem que se faça uma corrida sem pit stop. Então, o pit stop para reabastecimento é necessário e, nesse caso, então, perder um pouquinho mais de tempo para trocar o pneu talvez seja necessário, porque um pneu novo, com menos usado, sempre terá uma vida útil melhor e talvez um desempenho melhor, a não ser que seja muita chuva, aí tanto faz. Então, há o pit stop de qualquer forma. Agora vamos imaginar uma hipótese. Então faz sol amanhã. Na regra, pelo regulamento, os pilotos teriam que ter determinado, se o treino agora estivesse sendo realizado com pista seca, teriam que ter determinado que pneu usar no treino e, consequentemente, o mesmo pneu na corrida. Isso também já foi feito. Essa escolha teve que ser feita. Mesmo com esse treino com chuva, cada piloto fez a sua opção, e se parar de chover, por exemplo, amanhã tiver corrida com sol, ele vai ter que correr com aquele pneu pelo qual ele fez a opção, com base nos 3 treinos na sexta-feira toda e hoje pela manhã, os 3 treinos livres que eles fizeram com pista seca. Isso é o que manda o regulamento. Fica todo mundo esperando o tempo se definir. Agora nós temos chuva. A previsão do tempo, é bom que se diga, a previsão do tempo é para um domingo de chuva em Manhuicur. Se a previsão estiver correta, amanhã nós temos uma boa possibilidade de ter a corrida disputada sob chuva, o que aumenta a dificuldade dos pilotos e aumenta a emoção também da prova. Uma corrida na chuva é sempre muito mais imprevisível. Nós já passamos da metade do tempo da sessão de classificação.
A chuva continua caindo, o Barrichello continua com a sua pole position ali, 1:38.441, que pode ser considerado um bom tempo para essa condição de pista. E aí vem a Jordan. Vem a Jordan de Frentzen para a pista. O alemão Harald Frentzen também vai para a pista, saindo dos boxes agora, Harald Frentzen. Frentzen, que sofreu um acidente forte lá no Canadá. E por causa da recuperação dele, acabou não participando dos treinos realizados aqui na semana passada, aqui mesmo em Magny-Cours, que foram treinos muito importantes para as equipes, porque elas tiveram a oportunidade de acertar os carros para essa pista, para essa corrida. E o próprio piloto se adaptar, se familiarizar novamente, lembrar e conhecer os segredos da pista. O Frentzen não teve essa oportunidade e sentia alguma dificuldade nos treinos de sexta-feira, principalmente de ontem, pela ausência dele na sessão de treinos oficiais aqui em Magny-Cours. Agora ele está com pista molhada, vindo, e é o quinto piloto a partir para registrar tempo no Grande Prêmio da França nesse treino de classificação. Pedro Bassan. Só sobre o Frentzen, o acidente que ele teve no Canadá foi sério, tanto que ele ainda está mancando, mesmo hoje no sábado ele ainda está mancando, ele machucou o joelho e tem muitas manchas roxas ainda nas costas, ainda sentindo as consequências do acidente dele no fim do Grande Prêmio do Canadá. Coincidentemente, Bassan, ele também, antes de entrar no carro, ele saiu de trás do box agora, nesse treino agora pela manhã, ele teve que pegar alguma coisa lá no motorhome. E ele, quando ele viu que estava chovendo, ele tentou ensaiar assim alguns passos, correndo um pouquinho, e sentiu a perna e começou a andar devagar mesmo com a chuva. Aí vai o Frentzen para completar a volta depois da saída dos boxes e abrir o seu tempo. Disparado o cronômetro e é o tempo de Frentzen. Vamos acompanhar essa volta do Harald Frentzen, o alemão que vem fazendo uma boa temporada, ocupa uma boa classificação. Ele tem 13 pontos no Campeonato Mundial, está na quinta posição, está empatado com o Fisichella ali na quarta posição. Nos critérios de desempate, ele é o quinto colocado, são 13 pontos. E é o piloto para brigar com o Barrichello. Vamos ver a primeira parcial. Ele passa bem acima, 1:2 acima do tempo do Barrichello. Para você ter uma ideia, mais uma vez, de como é bom o tempo do Rubens Barrichello nessa pista molhada aqui em Magny-Cours, na França. O Frentzen passou a primeira parcial, depois da reta dos boxes. Eles fazem uma curva à direita, uma curva em alta velocidade, marca essa primeira parcial. Depois a curva à esquerda, a Adelaide, bem travada. Agora ele vai para uma curva de 180 graus e vai registrar daqui a pouquinho a segunda parcial, a do Barrichello, 1:8.452. Ele já vem super acima, 2:3 acima, quer dizer, não vem nessa volta para brigar o Harald Frentzen. A gente falou muito da Jordan, o desempenho da Jordan esse ano. O Ed Jordan, dono da equipe, considerando a equipe dele uma equipe de ponta. Sai o Damon Hill, quem vem para o lugar do Hill? Vem um piloto também consagrado. Então é uma boa oportunidade para a gente acompanhar essa evolução da Jordan de 93 para cá. Essa que foi a primeira equipe do Rubens Barrichello. Vamos acompanhar a evolução da Jordan na Fórmula 1. Acompanhar a evolução da Jordan desde a estreia. Em 91, a equipe irlandesa marcou 13 pontos. No ano seguinte, apenas 1. Em 93 foram 3. Em 94, um salto para 28 pontos. 21 em 95. E uma sequência de crescimento até os 34 pontos do ano passado, quando a Jordan obteve a primeira vitória. E foi pilotando uma Jordan que o Rubens Barrichello obteve a sua pole position da carreira no Grande Prêmio da Bélgica. Foi pilotando uma Jordan que o Rubinho ocupou a melhor posição dele no Campeonato Mundial, a sexta posição em 94. Hoje a Jordan é pilotada pelo alemão Harald Frentzen e pelo campeão do mundo, Damon Hill. O Frentzen vai aí em mais uma volta. Segunda intermediária dele. Ele está ocupando a quarta posição. Conseguiu tomar o lugar do Jarno Trulli. Vamos ver na briga com o Barrichello. 1:8.4 Barrichello, ele já vai passando de novo acima do Rubinho, bem acima, dado uma volta bem pior do que aquela volta anterior, com toda a pinta de que deve ir para o box, nem completar essa volta o
Harald Frentzen. E a McLaren está indo para a pista. Já a primeira McLaren vai para a pista. Enquanto você vê aí o Frentzen vindo para completar a volta, sai a McLaren, sai a Ferrari também. Schumacher foi para a pista. Os carros agora começam a sair, as feras começam a sair. O treino já está indo para o seu momento de encerramento. Já temos 23 minutos para o treino. Realmente vai para o box. A Jordan do Frentzen vinha numa volta bem lenta, está na 4ª posição. Outros pilotos vão marcando o tempo. Diniz ocupa agora a 6ª posição. Pedro Paulo Diniz foi para a pista e marcou a 6ª posição. Jacques Villeneuve, o companheiro do Zonta na BAR, é o 7º colocado. Zanardi é o 8º colocado. Já são 8 pilotos com tempos registrados. O Coulthard está na primeira volta dele, saindo dos boxes. O escocês David Coulthard da McLaren, outro que é dado como certo, vai mudar de equipe. Olha a vaga que fica aberta aí, cobiçadíssima a vaga na McLaren. David Coulthard está fazendo a primeira volta dele fora dos boxes. Também veio para a pista o Michael Schumacher. Ed Irvine vai para a pista e o Zanardi vai para fora da pista. Dá uma escorregada ao Zanardi, o italiano Alex Zanardi da Williams. Zanardi que estava até no fim de semana, olha aí, você está vendo o momento em que ele derrapa, fica ao contrário e vai para a área de escape. E deu sorte, conseguiu sorte e teve competência também para tirar o carro da brita, trazer para a grama e voltar para a pista, não ficando assim tão prejudicada a sua vida no treino. Zanardi que até andou na 5ª posição sexta-feira, foi talvez o melhor momento do Zanardi nesse seu retorno à Fórmula 1. E aí está Michael Schumacher. Schumacher vem com a Ferrari. Schumacher é um piloto que sabe tudo no seco e também no molhado. Deu já vários espetáculos, vários shows correndo em pista molhada. E ele vem para abrir sua volta. Michael Schumacher, que pode ser o grande adversário do Rubens Barrichello neste treino molhado aqui em Magny-Cours, na França. Schumacher na sua volta. É importante acompanhar segundo a segundo, parcial a parcial. Ele e Barrichello. Ele vem, você viu, balançando, passou 1,6 acima da volta do Rubens Barrichello, da parcial do Rubens Barrichello. Tem ainda 2/3 da pista para tentar se recuperar, para tentar fazer tempo. Barrichello tem 1,38,441. Nem para Michael Schumacher é fácil segurar a máquina nessa condição. A chuva continua forte. Dá até a impressão de que a chuva aumentou a sua intensidade desde o começo do treino até agora. 1,8452, essa segunda marca do Rubens Barrichello, a intermediária número 2. O Schumacher passa, não é atrapalhado, mas passa bem acima. Não vai brigar com o Rubinho nessa volta. Aí dificilmente vai poder brigar, Kleber, a não ser que melhore um pouco a condição de tempo, porque o Rubinho, além de tudo, o Rubinho e o Alesi se deram muito bem em sair naquele momento. Primeiro, sem trave. Segundo, que a chuva estava começando. Todo mundo olhou para o céu e apostou que fosse melhorar o tempo, mas não melhorou. A coisa está ruim realmente. Você vê que o Coulthard, que já completou 3 voltas, ele fez 1,41,6, ele tem uma McLaren na mão. O tempo do Rubinho é 38,4 e do Alesi 38,8. E a dificuldade do Schumacher para se manter na pista. Aí, nessa volta, inclusive, que ele tirou o pé algumas vezes lá para evitar sair da pista, 5,2 acima do pole provisório, que é o Rubinho. Deu já para constatar que os pilotos conseguiram os melhores tempos deles numa segunda tentativa, numa segunda volta. Mas é o detalhe, começou o treino com chuva. Agora nós temos uma chuva mais forte do que a chuva que caía no início da sessão. Então complicou ainda mais a vida dos pilotos. Agora ele passa 2,5 acima do Barrichello nesta primeira parcial, o Michael Schumacher. O Rubinho vive um momento muito positivo nesse treino, vive uma expectativa muito grande e positiva de, quem sabe, marcar aí a segunda pole position da carreira dele. Rubens Barrichello, o brasileiro da Stewart, está na primeira posição, com o Alesi em segundo, Panis em terceiro. Aí está o Mika Häkkinen na pista. O Coulthard, companheiro do Häkkinen na McLaren, já saiu e fez apenas
o quinto tempo, 3,1 acima do Barrichello. É claro que a pista piorou, a pista complicou a sua condição. Quem apostou de que a chuva diminuiria e a pista ia secar, se deu mal. Jogou ficha e não está tendo retorno. Porque agora nós temos 18 minutos e meio para o final do treino. Temos uma chuva forte, mais forte do que a chuva de 40 minutos atrás, quando começou o treino. E todo mundo vai ter que correr para tentar bater o Barrichello, mas a situação não é fácil para ninguém. O Coulthard fez a volta dele em 3,1 acima. O Michael Schumacher 5,2. E veja como passa o Hakkinen aí nessa primeira intermediária, 6,7. Escolheu o momento exato, marcou um bom tempo. E olha, deve estar com o coração batendo acelerado o Barrichello, porque a pole position está muito perto da mão dele, Reginaldo Leme. Ele foi até bastante comedido indo para o treino 10 minutos antes de começar, quando ele comentava que, bom, a chance de ficar entre os 3 primeiros é grande. Agora a pole position está aí praticamente garantida, Kleber, porque esse tempo 38,4, nessas condições absolutamente impossível, você vê a diferença das intermediárias em relação a um carro McLaren. Então o Rubinho está caminhando aí para sua segunda pole. E vale a pena lembrar, né? Uma corrida com chuva, uma corrida histórica com chuva, 1993, Autódromo de Donington, na Inglaterra, que o Rubinho ganhou 7 posições na primeira volta e assumiu o segundo lugar, atrás apenas de Ayrton Senna. Foi uma corrida inesquecível da carreira do Rubinho, ele que estava no seu primeiro ano ainda de Fórmula 1. O Rubinho, quando saiu, notou que a água estava batendo muito no fundo do carro. Os mecânicos agora estão mexendo na suspensão, amolecendo um pouquinho a suspensão e levantando um pouco mais o carro do Rubinho. Mas ele nem está aqui, está fora, está no fundo dos boxes, está tranquilo com esse primeiro tempo dele. É claro que está todo mundo agora trabalhando para melhorar o carro a partir destas condições que nós temos. O Barrichello dá orientação agora, o que deve estar torcendo, andando de um lado para o outro e se concentrando para a necessidade, talvez, de voltar à pista, caso seja necessário. É bem provável até que ele volte, mesmo com uma pole position garantida, até para andar um pouco mais nessa pista molhada, se existe a possibilidade de se repetir essa condição meteorológica na corrida de amanhã. Quanto mais tempo os pilotos ficarem na pista, melhor. E se tiver ainda com uma posição no grid garantida, melhor ainda. Até porque, né, Kleber, ainda tem a opção de escolher, de fazer uma boa escolha dos tipos de pneus. São 3 tipos de pneus para pista molhada. Olha só o Irvine, olha o que o carro dança na reta. Vê as condições da corrida. A corrida pode ser realizada nessas condições. E outro dado muito importante, olha aqui. Barrichello é o primeiro, Alesi é o segundo, Panis o terceiro, Frentzen o quarto, Coulthard é o quinto. É o primeiro McLaren, é o quinto, vê o Irvine passeando ali pela grama. O Trulli é o sexto, o Diniz é sétimo. O Diniz também anda muito bem em chuva e no ano passado obteve um excelente quinto lugar em Spa, debaixo de chuva. E o Schumacher é o oitavo tempo. Depois vem Villeneuve, Zanardi, o Ralf Schumacher. Quer dizer, o Hakkinen está lá para trás. Por enquanto, ele é apenas o 15º colocado. Então, olha que corrida que pode ser essa de amanhã. A corrida começa às 9 horas da manhã. O Ed Irvine está tentando tudo, nem tanto com aquela calma dos outros pilotos, né? E ele já dançou, depois que saiu da curva, veio na reta balançando, foi para a brita e agora de novo, ó. Tá vendo no replay aí? Ele até tentou botar o carro na curva, né? Até tentou apontar a frente do carro para a curva. A chuva foi mais forte do que o Ed Irvine e a Ferrari veio passear aqui na caixa de brita e o Ed Irvine teve a volta absolutamente arruinada. Esse aí é um show, né? O Ed Irvine é um espetáculo. Olha como ele está perdendo o carro, a traseira vem embora, aí vai segurando e traz de volta. Fez uma corrida excepcional no Canadá, depois de se envolver num acidente com o Coulthard, foi lá para o final da classificação. Em relação a que ele estava, ocupava ali a segunda, terceira posição, foi para o final, conseguiu uma corrida de recuperação, foi para o boxe, e aqui ele está mostrando que também na chuva ele é corajoso, ele é valente.
Certamente não é o pneu adequado para a Ferrari, esse que ele está usando. Quero ver se ele consegue segurar o carro na pista aí até o final da volta. Já teve que tirar o pé, porque está realmente muito difícil. A Ferrari vai apanhar aí com essa escolha de pneus, hein? Ed Irvine, que até agora não conseguiu registrar tempo, vem aí para essa volta, está passando 8,5 acima do Barrichello. Resta saber se ele vai para marcar o tempo e dar essa volta, completar a volta e registrar o seu tempo, ou se volta para o box e arrisca uma mudança no carro para tentar alguma coisa melhor. 13 minutos para o final do treino. Ó, ele vai completar a volta. Vem o Irvine. 15º tempo, 1:48.469. Ele consegue ainda tirar a 15ª posição do Mika Häkkinen. Nesse momento, o Mika Häkkinen, líder do campeonato mundial, o atual campeão do mundo, é o 16º colocado. Rubens Barrichello está na frente, 1:38.4. Rubens Barrichello com um tempo praticamente impossível de ser batido nessa condição de pista aqui em Magny-Cours. Rubens Barrichello vai caminhando para conquistar a sua segunda pole position na carreira. Esse é o Johnny Herbert, que também está na pista, o companheiro do Barrichello. E olha quanta gente fora do tempo, ó. Inclusive Irvine e Häkkinen. Zonta, Rio, Takagi, Irvine, Häkkinen e Gene. Nesse momento aí, ó, estão fora do tempo, além do Wurz, do Badoer, do Herbert, que está aí na pista, Della Rosa, Fisichella. Quer dizer, todo esse pessoal, alguns nem volta ainda marcaram, nem tempo registraram, e outros não conseguem atingir o limite dos 107% a partir do tempo do Rubens Barrichello. Faltando 12 minutos para terminar o treino. Hoje, depois de Suave Veneno, o humor vai rolar solto em Zorra Total. O Herbert fez uma boa volta, dadas as condições da pista. Ele ainda virou 1:44.8. Você vê, com a mesma chuva com que o Irvine virou 1:48.4. Veja como a Ferrari está perdida na escolha dos pneus. Olha aí, fogo no carro da Jordan. Isso é no box, hein? Estranho, bastante estranho. Isso na saída do box. Problema com o carro da Jordan. Rapidamente, o serviço de segurança no autódromo de Magny-Cours age para acabar com o problema. O Herbert está continuando sua volta. O tempo, o 107%, o tempo limite é um tempo de 1:45.331. Ou seja, quem quiser largar no Grande Prêmio precisa marcar no mínimo 1:45.331. Nós temos 1:45.218 agora fez o Ed Irvine. O Ed Irvine entra no time dos que largariam. E dele para baixo, ele que é o 13º, todo mundo tá fora. Claro que as equipes depois, se houver essa catástrofe, a moçada vai conversar e vai acabar com essa história. Na chuva é na base do bom senso, realmente, porque na chuva você pode fazer um treino com pouca água ou com muita água. Então não vai ser observado esse limite de 107%. Agora, tem gente que não tem tempo ainda, aí é diferente. O Alexander Wurz, que só agora está saindo, o Badoer, o Della Rosa e o Fisichella. Esses não tem tempo mesmo. Então aí estão realmente fora porque não participaram do treino. Diz o regulamento que o piloto tem que participar do treino oficial para poder largar. Evidente que você tem agora 13 pilotos apenas dentro do tempo e a organização da prova não iria fazer uma corrida com 13 carros. Haveria esse bom senso já citado para que você tivesse realmente o grid completo. Mas a moçada tem que pelo menos sair para a pista e registrar um tempo, como está fazendo novamente o David Coulthard. Coulthard está ocupando a 5ª posição. Será que o Coulthard conseguiu um acerto melhor na McLaren e vem brigar por alguma posição mais agradável no grid? 29.1 a parcial do Barrichello. Vem o Coulthard para passar nessa primeira parcial dele. Já vem com 29.9, olha. 788 milésimos acima do tempo do Barrichello. Já com pinta de que vai brigar por boas posições no grid de largada ao David Coulthard. O Rubinho vai voltar para a pista daqui a pouco. Rubinho vem também. Essa boa performance do Coulthard, pelo menos na primeira parcial, dá a dica de que Ferrari, que foi para o box agora há pouco, e o Schumacher vai para a pista de novo. O próprio Häkkinen. São pilotos que vão mexer nos acertos dos seus carros
voltando para a pista e buscando lugar no grid. Vamos ver como vai o Coulthard nessa segunda parcial em relação ao Barrichello. Aí ele já vai passar mais acima, ó, 2,135. Dá para você explicar. O começo da volta, você vem em trechos de alta velocidade, mesmo com a chuva, o piloto tem um pouco menos de dificuldade para controlar o carro. Depois ele vai pegar ali o miolo do circuito com muitas curvas de baixa, a água na pista, aumentando o grau de dificuldade do piloto, fazendo com que ele tenha muito mais cuidado, e aí melhora a situação para quem está na frente, para quem já registrou um bom tempo como o Rubinho. Passa aí o Coulthard, 1,41,361, ele mantém a quinta posição, mas essa volta já foi a melhor volta dada pelo David Coulthard no treino, 1,41,3. Barrichello, 1,38,441, um tempo super improvável de ser batido. Muito próximo da sua segunda pole position, o Rubens Barrichello. Olha o David Coulthard como teve que segurar a McLaren enquanto deu. Mas não deu. Ela foi para a grama, veio para a brita. E ele vai buscando o caminho aí, ó. Qual vai ser o destino? É o pneu, é o muro, é a proteção? Dá para virar? Vai ficar parado na brita? Tentando o Coulthard levar o carro para fora da brita. Parece que consegue, olha lá. Deu, volta para a pista. E aí o Alesi, esse não conseguiu levar o carro para fora não. Aliás, o Alesi está numa fase daquelas, né? Bem agressivo, como ele sempre foi, um piloto que vai para cima. No Canadá saiu da pista 1, 2, 3 vezes. Aqui já teve uma batida forte e agora também está voltando a pé. Tá aí a Sauber do Jean Alesi sendo levada para o box sem o piloto. O Alesi que ocupa a segunda posição. O Alesi saiu, foi o primeiro piloto, você lembra, a sair dos boxes. Conseguiu registrar um bom tempo, 1,38,8, quando a chuva era menos intensa do que agora, quando a pista estava menos molhada do que agora. Vai o Schumacher passando 1,2 acima do Barrichello. Schumacher também foi para o box, buscou uma melhor condição da Ferrari, mas a Ferrari realmente encontra dificuldades para acertar o seu carro para essa pista. A Ferrari, que é uma equipe que costuma se dar muito bem aqui em Magny-Cours, é uma equipe de bons resultados em Magny-Cours. O Schumacher é um piloto de uma história absolutamente vencedora aqui no Grande Prêmio da França. O Schumacher já ganhou 4 vezes o Grande Prêmio francês. Ele ganhou 2 vezes com a Benetton e 2 vezes com a Ferrari. A Ferrari tem 2 vitórias, exatamente essas 2 vitórias com o Schumacher aqui no Grande Prêmio da França em Magny-Cours. O Grande Prêmio está completando este ano a sua 10ª edição. Mas nessa condição aí a Ferrari não está conseguindo se acertar. Kleber, o Rubinho agora está dentro do carro, está no cockpit. Ele passou boa parte do treino no fundo dos boxes. Estava acompanhando nos monitores lá atrás, nem vinha para cá perto do carro. Agora já está dentro do carro, mas só aguardando, conversando com o Gary Anderson, que é o diretor técnico da equipe. Todo pronto, mas aguardando o Rubens Barrichello. Bom, o Schumacher consegue se solhar. Olha, pronto. Aí não dá. Fez a mesma coisa que fez o Coulthard. O Coulthard fez igualzinho, completou a volta, foi o melhor tempo do Coulthard, era o 5º colocado. O Schumacher consegue fazer 41,1, assume a 5ª posição e percorre o mesmo caminho que percorreu o Coulthard. Exatamente o mesmo caminho. Você viu como o carro saiu de uma hora para outra. Por quê? Porque o Schumacher se entusiasmou. Ele fez uma volta muito boa, 1,41,1, muito boa pelas condições da pista. Se entusiasmou para tentar conseguir melhor do que essa 5ª colocação e aí perdeu o carro. Agora, é realmente uma superação do Schumacher. Por quê? Porque você viu que o Coulthard conseguiu aquele quinto tempo, que agora o Schumacher tirou dele, e foi para 4º o Coulthard, olha aí. Conseguiu, depois de ter saído tudo, olha o replay do Diniz. Chegou a tocar devagar, mas tocou. Enfim, não dá para tirar o carro daí. Agora há pouco o seu companheiro também, Alesi, já voltou a pé. O Coulthard consegue o 4º tempo, 1,40,4. A pista não melhorou nada, mas são eles mesmos que estão se superando. Então, esse é o detalhe que eu ia chamar a atenção. O Coulthard em 4º, o Herbert, vocês viram que é companheiro do Rubinho Barrichello, andando muito melhor do que poderia andar nessas condições, quer dizer, também fez o 8º tempo e foi bem.
Isso quer dizer que os pilotos dos carros, das equipes que já usavam pneus Bridgestone no ano passado, como é o caso da McLaren, como é o caso da Herbert, estão se dando melhor, porque eles conheciam o pneu de chuva da Bridgestone, que eles tinham usado em alguns treinos livres, mesmo em treinos oficiais e até em corrida no ano passado. Agora, quem usava Goodyear, como é o caso da Ferrari, está realmente apanhando bastante. Vocês viram como apanhou o Irvine, apanhou bastante, e como apanhou o Schumacher até esse momento que ele se superou para fazer o quinto tempo, agora inclusive já é o sexto. E o Panis, que era outro também da Prost, que também usava Bridgestone já no ano passado, o Panis consegue o terceiro e vai lá para cima. Então é Barrichello, Alesi, Panis, Coulter, Frentzen e Schumacher nesse momento. O Barrichello vem para a pista, é a informação do Pedro Bassan. Os brasileiros vão se comportando muito bem. O Rubens Barrichello maravilhosamente bem. E olha a escorregada do Damon Hill. Perdeu o carro o Damon Hill. Damon Hill que está brigando contra o cronômetro porque está com 1:45.334 e precisa ter 1:45.331. É claro que o piloto não vai ficar contando com a organização da prova. Ele quer fazer o tempo exigido, o mínimo exigido. Por isso que o Wurst também está passeando, está todo mundo passeando. Isso é uma constante, isso é inevitável. Depende muito pouco do talento ou não do piloto. O piloto vai para cima. Tem uma hora que não tem mais. O que eu faço? É acelerar e ir embora e tentar segurar o carro. Se o Schumacher fez a volta boa e foi para a grama, se o Coulter fez, vão também os outros. O Rio, como o Wurst, vai todo mundo. Mas os brasileiros estão super bem. O Barrichello escolheu o momento exato, pegou a pista molhada, pegou a chuva, foi lá e fez 1:38.4 e está garantindo a sua pole position, a sua segunda pole. O Ricardo Zonta, que estava ali brigando também contra o cronômetro para fazer o mínimo exigido, deu uma belíssima volta. Ricardo Zonta, 1:42.2. Ricardo Zonta ocupa a 9ª posição no grid de largada. Está na frente do Villeneuve, que está em 11º. Boa vantagem do Ricardo Zonta em relação ao Villeneuve. E o Pedro Paulo Diniz, como você vê aí mais uma vez o Irvine tendo problemas agora, pelo jeito é problema que não vai dar para solucionar. Já tirou o volante o Ed Irvine. Você está revendo ali, ó, tá lá no fundo, você está vendo o momento em que o Irvine foi para a caixa de brita. O Pedro Paulo Diniz, que já chegou a estar ali na 6ª, 7ª posição, agora ocupa a 10ª colocação. Está entre os 10 no grid. E olha o carro do Zanardi com a asa dianteira ali completamente quebrada, balançando. Já com asa, com tudo justinho, é difícil. Pode até ser que ele tenha se envolvido ali no problema do Irvine. Tinha um carro parado junto com o Irvine ali, quando o Irvine dá a escapada, tinha um carro passando bem próximo do momento em que o Irvine saiu. Você falou bem, eu gostei de ver o Zonta, a primeira vez que a gente vê o Zonta em Fórmula 1 andando assim na chuva. Gostei de ver a forma como o Herbert. Gostei de ver a forma como ele estabeleceu esse tempo, 42.2 contra 43.7 do Villeneuve, ou seja, 1,5 segundo à frente do seu companheiro de equipe. Gostei mesmo. Agora, uma coisa muito importante é chamar a atenção para a posição do Hakkinen. O Hakkinen, que está na sua... faltando apenas 3 voltas para ele terminar o treino, ele está em 14º lugar. E faltando 22 segundos, quer dizer, ele vai ter que completar essa volta agora para ter a sua posição definitiva. Um verdadeiro espetáculo de gente escapando, escorregando, saindo. Brita e grama viraram pista neste treino que definiu o grid para o Grande Prêmio do Canadá. A Stewart vibra, comemora e faz festa. A equipe Stewart conquista a sua primeira pole position com 2 anos de Fórmula 1. E Rubens Barrichello comemora a segunda pole da carreira. Rubinho aqui. Pedro Bassan com o pole Rubinho. Rubinho entre os abraços aqui na equipe Stewart. Treino perfeito, Rubinho, sua segunda pole. Tinha que vir. A gente tá num momento super bom. Isso aí vai ajudar mais ainda no ano que vem. Queria mandar um beijão pro meu pai, minha mãe e minha irmã. Caiu o Rubinho Barrichello comemorando demais. Muita gente em torno dele aqui na equipe Stewart. Feliz demais o Rubinho. Falando em mandar beijo pra mãe e pro pai, daqui a pouco tem Xuxa Park na Globo. Se faltava alguma coisa para o Rubinho provar a quem está querendo contratá-lo, tá aí. Não tenho dúvida que, em muito breve,
a gente vai ter notícia de ou uma super oferta pelo Rubinho, ou até de uma decisão dele continuar na equipe, que agora foi comprada oficialmente pela Ford e que promete ser uma das mais fortes no ano que vem. E que beleza, hein? Você ter como destaque o Brasil na Fórmula 1 com Rubens Barrichello. É a história. Tá chovendo, tá difícil para os outros, teve problema o Schumacher, teve problema o Hakkinen. Sim, problemas para todos, inclusive para o Barrichello. Escolheu o momento exato, foi para a pista e fez o trabalho dele com a competência. Ele está cultivando um cavanhaque ali dos mais simpáticos. Rubens Barrichello é pole position, com Jean Alesi na segunda posição. A primeira fila tem a Stewart de Barrichello. Rubinho, além de tudo, você escolheu o momento exato, né, Rubinho? Foi um momento ótimo. Foi um momento bem legal. Tá emocionado demais o Rubinho, Kleber. Desculpa, ele tá saindo agora dos boxes aqui, conduzido para a entrevista coletiva internacional, que ele tem que falar agora pelo regulamento. Perfeito. É isso aí, é registrando a emoção de Rubens Barrichello. Tá aí o abraço do Jack Stewart, do Paul Stewart. Os dois comemorando com Rubens Barrichello. O Pedro Bassan tá ali atrás registrando todos os momentos do Rubens Barrichello. Esses momentos que são inesquecíveis na carreira de um piloto. Inesquecível na vida de um torcedor. Ali ao lado do Stewart, o outro filho dele, o Mark Stewart, que não tem nada a ver com corrida, mas de vez em quando aparece. Ele gosta mesmo de produção de vídeos. O resultado tá aí, ó. É resultado final de treino que define grid. Rubens Barrichello da Stewart com 1:38.441. Pole position para o Grande Prêmio da França de amanhã. Ao lado dele, na primeira fila, na segunda posição, sai o Jean Alesi. Em terceiro, Olivier Panis. Em quarto, David Coulthard. Em quinto, Frentzen. Em sexto, só sai Michael Schumacher. O Ricardo Zonta acabou perdendo uma posição. Vai largar na 10ª colocação. O Pedro Paulo Diniz na 11ª posição. O Mika Hakkinen larga apenas em 14º. E nós tivemos 17 pilotos que conseguiram o tempo mínimo. Vai agora da direção de prova para a gente saber quantos largam. Todos acabaram registrando o tempo. É bem provável que os 22 larguem nesse grande prêmio. Com essa imagem do abraço feliz de Jack Stewart, um beijinho de Rubens Barrichello no Stewart, a gente registrou a segunda pole position da carreira do brasileiro Rubens Barrichello. O Brasil não